A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 24, do versículo 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo e pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Nesta quinta-feira, 8ª da Páscoa, então já são 8 dias daquela quinta-feira santa, nós estamos lendo essa narração de São Lucas, que é todo o capítulo 24. Aliás, quem estiver com a Bíblia, nesta semana ainda dá tempo, você lê todo o capítulo 24 de São Lucas, que é uma verdadeira catequese litúrgica sobre a palavra e sobre a Eucaristia. Às vezes nós temos tantas dúvidas sobre as Escrituras, às vezes nós estamos na mesma situação que esses discípulos de Emaús. Eles estavam muito desanimados, iam tristes voltando para casa, todas as esperanças estavam perdidas, mas agora eles se reanimam. E assim que eles descobriram Jesus no partir o pão, eles voltaram para Jerusalém para contar aos apóstolos que estavam trancados com medo. São Lucas, quando escreveu esse texto, foi mais de 80 anos depois de Jesus. E por que São Lucas escreveu? Porque justamente a primeira comunidade cristã, ela estava justamente confusa. Ela estava demonstrando falta de fé, medo. É tanto que quando Jesus apareceu ressuscitado, eles pensavam que era um fantasma. É toda uma crise de fé que é vivida pelas primeiras comunidades lucanas, que nós chamamos assim, porque São Lucas escreve justamente para a comunidade dele. E eles não podiam entender essa presença do ressuscitado. Era uma coisa estranha, eles não reconheciam Jesus logo. E o Evangelho, na medida que São Lucas escreve, diz que quando Jesus apareceu no meio deles, a primeira saudação de Jesus foi retomando a última saudação na ceia.
A paz esteja convosco. Por que Jesus saudou assim? Porque só quem pode dar a paz é Jesus. A paz messiânica é a característica do ressuscitado, do Messias. E quando Jesus se despediu, na última ceia, Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas eu dou a paz que é o dom perfeito da ressurreição. Contém todos os dons preciosos que uma pessoa necessita para viver bem. Agora, nós estamos muitas vezes nessa situação dos discípulos de Emaús e dos apóstolos também. Esses primeiros momentos, nós achamos que é difícil entender a presença do ressuscitado. E Jesus foi bem claro: sou eu mesmo, tocai em mim, vede. Acreditem que eu estou aqui no meio de vocês. Tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo, vocês estão compreendendo agora. Abram a inteligência. E eles, de fato, começaram a entender as Escrituras a partir desse relacionamento, do que eles conheciam com o que eles estão vendo. Depois da morte de Jesus, com a ressurreição, as coisas se esclarecem. E Jesus lembrou, estava escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Justamente Jesus foi enterrado na sexta-feira, tardinha, e passou o sábado, e no domingo de madrugada ele ressuscita. São 3 dias, porque você conta com o dia que a pessoa morreu. A pessoa morre na segunda-feira, então você começa a contar: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo é o 7º dia. É assim que a gente faz e que a gente celebra os mortos. 7º dia, 30º dia, 1 ano, dia de finados. Há muitas memórias que a igreja faz. E o importante é que o evangelho de hoje, ele está nos chamando a atenção para 2 pontos. Primeiro, que o nome de Jesus é anunciado com todo esse mistério que nós estamos celebrando, para que as pessoas creiam e se convertam e recebam o perdão de todos os pecados. E o segundo momento é que nós devemos ser testemunho de tudo isso e anunciar aos outros essa experiência. Mas tudo começa fazendo a memória da vida, da morte, da ressurreição e do pleno cumprimento das Escrituras. Tudo isso aconteceu em Jesus. Ele abre a nossa inteligência da fé para que nós possamos assim compreender e acolher as promessas de Deus e todo o ensino pascal. Rezemos dizendo: ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 24, do versículo 35 a 48. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.